Notícias, seu canal de informações. Muito bem, bom dia para você. Agora 8h27, 8h27, Cultura Sul Notícias aqui na Cultura Sul FM. A entrevista de hoje, terça-feira, estamos recebendo a Ana Cláudia Cabral, né? Ela que é chefe de cartório da 12ª Zona Eleitoral aqui de São Mateus do Sul, Ana Cláudia Neumann Cabral. Ela vai falar um pouco com a gente aqui sobre o dia das eleições, esclarecer todas as dúvidas, né? Você que está ouvindo a Cultura Sul FM, aliás, você pode mandar tua mensagem para cá, viu? Pode mandar tua mensagem no 8804-2851, fazendo a sua pergunta sobre as suas dúvidas aí do dia da eleição. Bom dia, Ana Cláudia, seja bem-vinda. Bom dia, Cleverson, bom dia, Elias, bom dia, ouvintes da Rádio Cultura Sul FM. Muito obrigada pelo espaço, pela participação, porque estamos aí nessa semana anterior à eleição e as dúvidas dos eleitores começam a surgir, né? Então, muito importante que a gente esteja hoje aqui para esclarecer aí algumas questões que ainda estão pendentes para os eleitores. Pois é, a gente comentou ali fora do ar, conversando, né? É uma dúvida simples, mas as pessoas têm muito essa dúvida. Quais os documentos que eu levo, como que eu faço no dia da votação? Sim, essa dúvida realmente ela é a maior, acredito, né, para o dia da eleição. E como já aconteceram nas eleições anteriores, um documento com foto é obrigatório para ser apresentado no dia da votação. Aí as pessoas perguntam, mas mesmo que eu tenha feito a biometria, eu tenho que levar um documento com foto? Sim, é obrigatório. Todos os eleitores, independentemente de terem ou não feito a coleta dos dados biométricos, devem apresentar no dia da votação um documento oficial com foto. E uma dúvida também relacionada a isso seria a questão do e-título. O e-título é o nosso aplicativo do título, né, da versão digital, e desde que o eleitor tenha feito a biometria, coletado a sua foto, nesse aplicativo vai estar a fotografia do eleitor. Então ele vale no dia da eleição como um documento oficial com foto também. Então, lembrando, né, todos devem apresentar um documento com foto, como a identidade, a carteira nacional de habilitação ou o e-título também, desde que tenha a foto do eleitor. Muito bem, manda tua mensagem para cá, 8804-2851, se você quiser esclarecer alguma dúvida. Qual que vai ser o horário certinho da votação, Ana Cláudia? Inicia, Cleverson, às 8 da manhã e finaliza às 17 horas. Então, às 17 horas, os eleitores que estiverem na fila, eles poderão votar, né? Nós entregaremos senhas no dia para quem estiver na fila nesse horário, e todo mundo que estiver lá consegue votar, então, desde que esteja na fila às 17 horas. Muito bem, para quem está fora da cidade, para quem não conseguir votar, como que funciona a questão da multa? Então, nós temos a questão a possibilidade da justificativa para quem está fora do seu domicílio. E esse ano a orientação é que os eleitores baixem o aplicativo, o e-título, e justifiquem diretamente da cidade onde eles estejam. Porque o aplicativo e-título, ele utiliza o geolocalizador. Então, nesse dia, se o eleitor está fora do seu município de votação, ele vai utilizar o aplicativo e não vai precisar juntar nenhum documento comprovando que está fora do município, porque aí o aplicativo vai utilizar, né, a geolocalização do eleitor. No dia da eleição também é possível que o eleitor se dirija a qualquer sessão eleitoral para fazer a justificativa. Sim. Tem que apresentar também um documento com foto para realizar a justificativa, e também apresentar ou o título de eleitor ou pelo menos levar o número do título anotado. Mas quem não conseguir fazer no dia da eleição, ainda é possível que nos 60 dias após a eleição seja feita a justificativa, tanto pelo site do TSE quanto pelo aplicativo e-título ou diretamente no fórum eleitoral de qualquer município, né, onde haja justiça eleitoral. Só que se for feita a justificativa após a eleição, aí nesse caso é necessário juntar algum documento comprovando a ausência, né?
E também quem não quer nem fazer justificativa, nem no dia, nem após as eleições, tem a opção ainda de fazer efetuar o pagamento da multa. Esse boleto ele pode ser extraído diretamente também do site da Justiça Eleitoral, né, do TSE, ou diretamente nos cartórios eleitorais. E a pessoa que não fez o cadastramento biométrico, ela pode votar? Sim, normalmente. Então, a partir de março de 2020, nós não fizemos mais a coleta dos dados biométricos em razão da pandemia. Então, todos os eleitores que a partir de março de 2020 fizeram o seu título, não tem a biometria, né? As impressões digitais, nem a fotografia coletadas. Mas no dia da eleição, basta então que apresente um documento com foto e vai ser habilitado então pelo mesário, né? Para poder votar. Pois é, as pessoas têm dúvida em relação a acompanhante no dia da votação. Quem tem algum ente querido que tem alguma deficiência, deficiente visual, deficiente físico mesmo, a pessoa tem esse direito de entrar com acompanhante na hora da votação. Exatamente. Todas as pessoas que possuem alguma deficiência ou a mobilidade reduzida, elas têm direito de ser acompanhadas por alguém da sua confiança para votar. Inclusive, o acompanhante pode digitar o voto na urna eletrônica. Mas não é todos os casos, né? Então, assim, os presidentes de sessão, eles foram treinados justamente para fazer essa verificação e liberar ou não, então, o acompanhante. E esse acompanhante tem que ser alguém da confiança do eleitor e apresentar perante os mesários um documento oficial com foto também, porque essa situação tem que ser anotada na ata, né? Se houver um questionamento por algum fiscal de partido, por algum candidato, nós temos que ter registrado essa situação, né, para verificar qual realmente foi ali o que ocorreu para autorizar esse eleitor a ser acompanhado por alguém da sua confiança para votar. Pois é, tem uma pergunta aqui de um ouvinte. Uma pessoa mandou uma pergunta em relação ao voto em outro estado, né? Certo. Bom, na verdade, eu acho que o corretor acabou escrevendo algumas coisas, mas enfim. Ela quer saber sobre a obrigação de votar em outro estado. Acho que a pergunta é essa. Eu acho que é o voto em trânsito que a pessoa está se referindo. Nessa eleição, o voto em trânsito, ele foi habilitado apenas em cidades com mais de 100 mil eleitores ou nas capitais. Então, São Mateus do Sul e Antônio Olinto, né, os municípios que pertencem aqui para a 12ª Zona Eleitoral, eles não recebem pessoas para votar, né, na possibilidade do voto em trânsito. Apenas os nossos eleitores, então, que puderam se habilitar em outras cidades, né, ou capitais, cidades com mais de 100 mil eleitores, para realizar o voto em trânsito. O que acontece aqui nos municípios menores é a transferência temporária de eleitor. E o que é isso? São situações pontuais previstas na lei. Então, por exemplo, o juiz eleitoral, se ele não possui domicílio eleitoral em São Mateus do Sul, ele pode fazer a transferência temporária do título dele para cá, para votar nessa eleição. Outra situação são os mesários, que votam em um local de votação, mas vão trabalhar em outro. Então, também para esses mesários, nós fizemos a transferência temporária, né, do título, para que eles possam votar no mesmo local onde eles vão trabalhar. Uma pessoa perguntando aqui que quem não votou na eleição passada e não pagou multa, pode votar esse ano? Pode, com certeza. Inclusive, é uma situação que foi consolidada em todo o Brasil. Os eleitores que deixaram de votar em 2020, eles não precisam pagar multa. Não tem nem registro de multa na inscrição no histórico eleitoral, porque em razão da pandemia, o TSE definiu então que esses eleitores foram anistiados tanto do pagamento de multa quanto de realizar também a justificativa. Podem votar normalmente. Pois é, uma coisa que a gente estava conversando também fora do ar, as pessoas que vão trabalhar de mesário, como que funciona as folgas, né? Como que elas podem ver com a empresa que elas estão trabalhando, que tem direito a 4 dias de folga, né? Isso, exatamente. A lei, né? A lei 9.504, que é a lei das eleições, ela prevê que para cada dia, para cada evento em que o mesário, né? O outro colaborador fica à disposição da Justiça Eleitoral, tem direito a usufruir de 2 dias de folga.
E nós orientamos os nossos mesários e demais colaboradores que essas tratativas de usufruir das folgas, elas devem ser acordadas, né, com a empresa, porque não é nem em total benefício do empregado e nem em total benefício do empregador. Então deve haver aí um equilíbrio, um bom senso, e eles devem acordar então quais são os melhores dias, definir, né, quais os melhores dias em que essas folgas podem ser usufruídas. E lembrando que essas folgas, elas não têm um prazo para serem tiradas. Então a gente sempre explica que elas podem ser usufruídas enquanto durar o vínculo empregatício. Muito bem, uma pessoa está perguntando aqui, falando que o marido dela vai fazer cirurgia no segundo turno, não vai poder ir votar, né? Quer saber se ele tem que justificar. Vai ter que justificar, com certeza, a depender da situação dele, né? Se ele estiver bem, conseguir fazer se ele estiver fora da cidade, ele pode fazer a justificativa pelo aplicativo e-título no mesmo dia, ou então, em 60 dias após a eleição, ele pode fazer a justificativa tanto nos cartórios eleitorais, quanto no site do TSE, ou então também pelo aplicativo e-título. Mas é importante que ele guarde, né, a declaração médica, o atestado, se ele for realizar essa justificativa após a eleição, para que ele junte, né, como comprovante de ausência à votação. Tem uma pergunta simples aqui, mas acho que muitas pessoas têm essa dúvida também, apesar de ser uma pergunta simples. A pessoa está perguntando, falando que o título dela é de fora, né, e de outro estado, mas ela quer saber se ela pode votar nos candidatos estadual e federal aqui no Paraná, mesmo o título sendo de outro estado. Sim, só que para isso os eleitores tiveram até o dia 18 de agosto para requerer o voto em trânsito, né? Não aqui em São Mateus nem em Antônio Olinto, porque nossas cidades aqui não possuem mais de 100 mil eleitores, mas ela poderia ter escolhido uma cidade do Paraná, né, que se enquadra nesses requisitos, e poderia pelo menos votar para presidente. Quando o eleitor é de fora do estado, a votação é possível para presidente. Se o eleitor é do mesmo estado e quer votar em trânsito em outra cidade, aí é liberada a votação para todos os cargos. Muito bem, a gente está quase terminando aqui o nosso bate-papo de hoje. Uma grande dúvida em relação às urnas eletrônicas, né? Muito foi questionada a questão da segurança das urnas eletrônicas. Você pode explicar pra gente bem certinho sobre isso? Até teve um evento ontem, né? Sobre isso. Sexta-feira e ontem, sim. Ontem foi o dia que nós preparamos as urnas, né, Cleverson? E as pessoas têm uma dúvida que é sobre a questão da conectividade à internet. Então, as urnas eletrônicas, elas não possuem, né, adaptador para conexão com a internet. Então, não é possível que durante a votação a gente brinca que um hacker passe ali por uma urna e tente alterar a programação, porque não tem conexão com a internet. E quando nós transmitimos os resultados para o TSE, nós utilizamos a internet. Nesse momento, claro, é possível que haja uma alteração, uma tentativa de ataque, de invasão. Mas como que nós podemos ter certeza e saber que aquele resultado não foi atingido, não foi adulterado? Após a votação, todas as urnas eletrônicas, elas emitem, assim que é encerrada a votação, um boletim de urna. Esse boletim de urna é o resultado da votação naquela sessão eleitoral. Então, basta que os partidos, os candidatos, os interessados façam uma conferência desses dados que saíram, né, no boletim de urna, com aquele resultado que foi transmitido e chegou no TSE. Esse resultado também fica público no TSE e, obviamente, que todos os partidos interessados fazem essa conferência. E até hoje, né, nunca foi indicado nenhuma diferença de resultado entre o boletim de urna e aquele que efetivamente chegou no TSE. Certo. Qual que é a diferença entre voto em branco e voto nulo? Perfeito. Não tem tecnicamente diferença, né? É uma questão histórica, porque antigamente, quando a votação era por cédulas, as pessoas que não queriam, não tinham candidatos, simplesmente não preenchiam as cédulas de papel. Com o passar do tempo, algumas pessoas mais revoltadas, né? Daí, não por não ter opção, mas por não gostar daqueles candidatos que estavam na disputa, começavam a escrever, a xingar candidatos nas cédulas ou escrever números que não correspondiam a nenhum candidato. Então, ali era considerado um voto nulo, né? Porque era um voto dado a um candidato que não existia. E o voto em branco era a cédula em branco que era depositada na urna sem nada preenchido.
Tecnicamente não existe diferença, porque esses votos brancos e nulos, eles não são considerados como votos válidos. Então eles não vão para a contagem para fins de eleger um candidato. Então um exemplo que nós damos aqui em São Mateus do Sul, nós temos hoje 33.777 eleitores. Numa eleição municipal, se temos um candidato a prefeito, apenas um, mas aí os eleitores resolvem todos, né, se unir e votar nulo ou votar em branco, né? E só o candidato votou para ele mesmo, então nós tivemos um voto válido na eleição. Mesmo assim, ele vai ser eleito, porque nós tivemos um voto válido. Ou apenas o voto que ele deu para si no dia da votação é considerado válido e, portanto, ele é eleito. Aqueles 33.776 votos que foram brancos ou nulos, eles são desprezados. Eles servem mesmo para estatística, né? Para a gente saber como que está o pensamento do eleitor, a questão do gosto ou do desgosto em relação aos candidatos que colocam o seu nome na disputa. Muito bem explicado. Acho que muitas pessoas tinham essa dúvida. Elias, tem uma pergunta? Eu tenho uma dúvida. Eu nunca votei em branco e nunca anulei o voto, por isso eu não sei como que funciona esse processo. Certo. Por exemplo, para anular o voto, a pessoa vai anular o voto em todo o sistema de votação ou apenas um determinado candidato? Branco, a mesma coisa. Por exemplo, eu vou lá e voto vamos por, não quero votar para presidente, quero me abster de votar para presidente, quero votar para governador e os demais. Certo. Ou vice-versa, quero votar no presidente, mas não quero votar nos demais. Eu posso fazer essa exclusão e aquele voto vai continuar válido ou todo o meu sistema de votação vai ser inválido? Perfeito essa pergunta, muito também discutida e questionada lá pro cartório eleitoral. Não, Elis, você pode fazer a opção individual, né? Então, lembrando que nessa votação a ordem é deputado federal, deputado estadual, senador, governador e presidente. Então, se eu não quero, por exemplo, votar para deputado federal, eu simplesmente posso anular o meu voto digitando qualquer número que não corresponda a nenhum candidato, né, que exista. Isso é o voto nulo, ou apenas apertar na tecla branco para votar em branco. Então a votação ela é considerada por cargo. Eu não vou anular todos os votos se eu fazer computar como nulo, né, o voto para apenas um cargo. Então a votação ela é individualizada. Se você apertar um voto válido para um determinado candidato, ele vai ser computado para aquele candidato. E o voto que você fizer em branco ou nulo vai ser computado como tal. Muito bem, então, nosso tempo está acabando, 8h44, mais alguma pergunta, Elias? É isso. Tem muitas coisas que a gente gostaria de continuar conversando aqui, mas nosso tempo não permite, né? Mas acho que a Ana Cláudia já fez aí um geral, né, a respeito da eleição do próximo domingo, que pode e que não pode. Como a Ana Cláudia falou, é o mesmo processo sempre, né? Mas sempre surgem dúvidas. Eu não sei se eu posso só comentar duas questões também relevantes aí que os eleitores estão com dúvida em relação ao transporte no dia da eleição. Nós não temos mais aqueles ônibus, né, que circulam, porque todas as eleições os ônibus circulavam vazio e isso era um desperdício de dinheiro público. Então nós atendemos situações pontuais, se tiver algum eleitor que tenha uma necessidade aí pontual, que seja deficiente, tem uma dificuldade de locomoção, ou mesmo que não consiga ir até o local de votação, nós vamos fornecer um transporte individualizado, né? Porque é menos custoso aí para os cofres públicos. E também outra dúvida dos eleitores é em relação a alguns locais que mudaram. Então na Vila Amaral, a seção 70, a 123 e a 143, ela vai funcionar esse ano no CEMEI Criança Feliz, que também é na Vila Amaral, é próximo à Escola Aldemir Cunha. Então a gente vai colocar cartazes, faixas, cavaletes para indicar, mas é importante então que os eleitores lá da Vila Amaral tenham já esse detalhe em mente, né, e que se dirijam já diretamente então ao CEMEI da Criança Feliz na Vila Amaral para realizar a votação. Muito bem, obrigado pela sua participação, tá bom, Ana Cláudia? Eu que agradeço, um bom dia a todos. Agora 8h46. Ainda antes de encerrar, só mais uma pergunta com relação à apuração das eleições.
o pessoal normalmente gosta de ir lá, né, para ver. Certo. Mas eu lembro que dos últimos pleitos, né, os resultados apareciam no sistema do TSE até antes de sair o resultado lá. Sim. Dessa vez vai ser mais ou menos igual, não muda muito o sistema de divulgação dos dados. É a mesma coisa. Vocês lembram que em 2020 teve um grande complicador, que foi a transmissão, que demorou, né? Aí todo mundo pensava que era algo aqui de São Mateus específico, mas não, né? Foi o Brasil todo. Por que aconteceu isso já em 2020? Antes, todas as zonas eleitorais transmitiam os votos para o TRE, que fazia uma totalização e depois encaminhava para o TSE. A partir de 2020, as zonas eleitorais, elas direcionam os resultados diretamente para o TSE. Então, assim, já fizemos simulados, não é para acontecer mais o que aconteceu em 2020, né? É para apuração acontecer de forma mais célere. Mas, Elias, como você falou, hoje tem o sistema, o site divulga Candi, do tribunal, que tem, do TSE, que tem, né, a divulgação dos resultados. Então, às vezes é mais viável, mais cômodo que a gente permaneça na própria residência, verificando no site, porque vai ser ao mesmo tempo essa totalização. O que nós vamos ter no cartório, todos que estarão nas suas residências, na internet terão também, né? Não vai haver diferença aí, então nós não vamos saber antes de vocês. Muito bem, quem quiser acompanhar aqui pela rádio, nós estaremos a partir das 4 da tarde com as informações a respeito da eleição, e assim que os primeiros resultados também surgirem, nós estaremos informando. Ana Cláudia, mais uma vez, muito obrigado e um bom trabalho para vocês aí. O cartório eleitoral sempre de 2 em 2 anos tem muito trabalho, tem né? muito trabalho. Chegou a hora, então. Chegou a hora, mas muito obrigada, e nós também estamos à disposição.